Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar, Deus abençoe a todos. Nós vamos realizar a 26ª oração do propósito dos 70. Estamos firmes no nosso propósito e não iremos retroceder. Vamos em frente com Jesus na frente. Você que porventura está conosco pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, antes de nós realizarmos a 26ª oração, eu quero meditar com você no que diz o texto sagrado no Salmos 41, versículo 2 e 3. E assim diz o texto sagrado: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um lugar seguro, em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Olha como isso aqui é esplêndido. Olha como isso aqui é profundo. Essa palavra, ela vem de encontro a todos aqueles que estão se sentindo no fundo do poço. Essa palavra, ela vem de encontro àqueles que estão vivendo uma situação que, humanamente falando, parece irreversível. Essa palavra, ela vem de encontro para pessoas que estão temerosas, para pessoas que estão sofrendo, vivenciando um momento de calamidade em suas vidas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não há fundo de poço que a mão do Deus vivo não alcance. Eu quero compartilhar com você de uma experiência que eu particularmente trago para a minha vida. Sabe, quando nós estamos passando por uma situação difícil, por uma situação desafiadora, quando nós estamos enfrentando uma situação realmente assim, lamentável, lastimável, crítica, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é enaltecer, engrandecer ao problema, aquela situação. Pastor Abel, quando é que nós enaltecemos ao problema? É quando nós não falamos de outra coisa durante 24 horas que não seja daquele problema. Às vezes a pessoa, ela para a vida dela só para falar daquele problema. Pela manhã, ela já acorda falando acerca daquele problema. À tarde, mais uma vez, lá está ela falando do problema. À noite, ela não fala de outra coisa, a não ser do problema. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos exaltando o problema, nós estamos engrandecendo ao problema. Quando nós agimos dessa forma, nós só potencializamos ainda mais o problema. E como que nós devemos agir então, pastor? Porque o problema está aí, existe, é grave, é difícil, é desafiador. Como que eu devo lidar com esse problema? Como que eu devo olhar para esse problema? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu posso garantir a você o seguinte: o seu problema não é fácil, o seu problema, ele realmente, de fato, é desafiador, mas não é o maior problema que o ser humano já existiu. Sem sombra de dúvidas, há pessoas na história da humanidade, inclusive heróis da fé, que já passaram por situações
mais difíceis do que a que você está passando, a que você está enfrentando, e venceram, e deram a volta por cima, e prevaleceram. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa visão. Quando eu passo por uma luta, passo por um problema, por mais difícil, por mais desafiador que seja esse problema, e eu sei que ele existe, que ele é real, que ele está ali me afrontando, por vezes me causando danos, né? Eu procuro olhar para aquele problema e dizer o seguinte: problema, você existe, você é real, você é desafiador, mas você não é o maior problema do mundo. Já existiram problemas maiores do que você, e homens, mulheres de Deus venceram, prevaleceram contra esses problemas. E eu também vou vencer você. E eu também vou prevalecer contra você. Eu pergunto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que é o problema que você está passando, o que você está enfrentando, se comparado a Estevão, que foi apedrejado até a morte e ainda assim não negou a fé e viu a glória de Deus. Eu pergunto, o que é o problema que você está enfrentando comparado aos mártires da igreja que eram lançados na cova dos leões, que serviam de espetáculos no Coliseu Romano e ainda assim não negaram a fé? O que é o problema que você está passando, que você está enfrentando diante do problema de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados vivos na fornalha de fogo? O que é o problema que você está passando, que você está enfrentando diante dos problemas que Jó enfrentou? Jó, que perdeu todos os filhos, porque uma coisa é você enterrar um filho, que já é uma dor imensa, é uma dor gigante. Só quem já passou sabe como é. Agora Jó, ele não teve que enterrar um filho, ele teve que enterrar todos os filhos. Todos os filhos de Jó morreram. Você acha que é pouco? Todos os bens de Jó foram destruídos ou roubados. Você acha que é pouco? A esposa de Jó disse a ele: negue o seu Deus e morre. Amaldiçoe o seu Deus e morre. Você acha que é pouco? Jó ficou enfermo do alto da cabeça à planta dos pés. De repente você está sentindo uma dor na cabeça, no braço, está com um problema em um determinado lugar do seu corpo, mais específico. Jó era do alto da cabeça à planta dos pés. Jó, ele podia dizer assim: a parte do meu corpo que não dói é o cabelo, mas até esse está caindo. Essa era a situação de Jó. Mas ele não negou a fé. Ele permaneceu firme. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, olha os problemas que homens de Deus passaram, enfrentaram e se mantiveram firmes na sua fé. Eu pergunto ao meu problema, ao problema que eu estou passando, que eu estou enfrentando: você está pensando que você é o quê? O maior problema da história do mundo? Você não é o maior problema da história do mundo. Você existe, você é real, você é desafiador, mas você não é o maior problema da história do mundo. O maior problema da história do mundo foi vencido na cruz do Calvário, por meio do sacrifício do meu rei, por meio do sacrifício do meu Senhor. O maior problema da humanidade foi vencido na cruz. O meu problema não é o maior problema do mundo.
ele existe, ele é real. Às vezes ele causa danos, mas eu vou enfrentá-lo e eu vou vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que elas ficam enaltecendo o problema, engrandecendo o problema. Você não está entendendo, fulano. O meu problema é muito grave, ninguém nunca passou pelo que eu estou passando. Esse problema é muito difícil, esse problema é muito grande, esse problema isso, esse problema aquilo. Só falta criar uma estátua do problema e se curvar diante do problema. Eu não vou me curvar diante do problema. Eu não vou me dobrar diante do problema. Se eu tiver que cair, eu vou cair, mas eu vou cair aos pés de Jesus, porque todos que caíram aos pés de Jesus, Ele levantou, Ele os colocou de pé. Não vou cair diante de problemas, não vou cair diante dos problemas, vou cair aos pés do meu Senhor, vou me dobrar aos pés do meu Senhor, porque se eu me dobrar aos pés do meu Senhor, se eu cair aos pés do meu Senhor, Ele vai me levantar. Então pare de ficar enaltecendo e engrandecendo o seu problema. Você pode estar se sentindo no fundo do poço. Você pode estar vivenciando uma situação crítica, caótica. Só você e Deus sabe a guerra que você está passando, que você está enfrentando. Mas eu quero dizer para você que Deus é maior do que a dor. Deus é maior do que o sofrimento. Deus é maior do que o problema. Deus é maior do que o inferno, o diabo, os demônios que se levantam contra a sua vida. Não duvide disso, nem por um instante, nem por um momento. Deus é maior. Todas as vezes que o inferno se levantou contra a minha vida, eu digo isso como alguém que trabalha com libertação, que já lidou com várias situações difíceis, complexas, enfim, entendeu? Mas todas as vezes que algo se levantou, eu sempre disse: problema, você existe, você é real, eu sei, mas o meu Deus é maior. Não vou te engrandecer, não vou te enaltecer, o meu Deus é maior, o meu Senhor é maior. Deus é maior do que essa tristeza, do que essa angústia, do que essa opressão, do que essa depressão, do que essa síndrome do pânico. Deus é maior do que essa crise de ansiedade, do que esse desejo de suicídio, do que essa dívida, do que esse desemprego, do que esse problema no casamento, do que esse problema com o filho, com a filha. Ele é maior. Dê glórias a Deus. Engrandeça o nome do Senhor. Engrandeça o nome do Todo-Poderoso. Engrandeça o nome de Deus. Eu não quero dar glória a Deus somente quando a situação é boa e favorável, não. Deus está uma guerra desgraçada, uma luta, uma batalha travada. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, desperta tu que dormes. A mão do Senhor te alcança, como alcançou o salmista. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca. Eu quero dizer algo aqui para você, eu quero profetizar algo na sua vida em nome de Jesus. Às vezes nós estamos passando por uma luta, um problema, uma situação difícil e a gente coloca lá um louvor, né? Eu, por exemplo, tenho a minha playlist de momentos difíceis, né? Aí eu vou lá, coloco o louvor. Mas eu quero dizer para você que esse mesmo louvor que você está ouvindo agora, no momento difícil, esse mesmo louvor que você está ouvindo diante dessa situação crítica que você está enfrentando, esse mesmo louvor você vai ouvir quando você vencer esse problema, quando você vencer essa situação, e você vai dizer: meu Deus, quantas vezes eu cantei esse louvor diante de uma situação difícil, diante de uma situação complexa.
Tem um louvor que diz assim, ó: Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê e eu não estou só. Quantas vezes eu já cantei esse louvor? Quantas vezes? Tem um outro louvor que diz assim, ó: Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. E você vai chegar. Tem um outro louvor que diz: Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Meu amigo, minha amiga, quantas vezes diante de situações difíceis eu cantei esses louvores, dentre outros, mas também quando eu venci, quando deu certo, eu cantei esses louvores mais uma vez. Porque eu não vou esperar a vitória chegar para eu louvar a Deus. Eu louvo a Deus diante da guerra mesmo. É o pau quebrando, é a luta, é o couro comendo, é o inferno se levantando. Não interessa, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Ele é perfeito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes passando por lutas, problemas que a gente não entende, que a gente não compreende, meu Deus, o porquê disso, o porquê dessa situação. Vem essa palavra: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não pare, não desista, não se entregue, não se renda, não se dê por vencido, não jogue a toalha e nem fique exaltando o seu problema. O seu problema é insignificante diante da grandeza de Deus, diante da grandeza do Todo-Poderoso. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra sobre a sua vida. Porque esse mesmo louvor que você está ouvindo agora, em tempos de guerra, em tempos de provações, de desertos, você vai ouvir esses mesmos louvores quando você vencer, dê a volta por cima, em nome de Jesus. Amém? E diz mais assim o texto sagrado: Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quer dizer, muitos verão o seu milagre, muitos verão a sua vitória, muitos verão o que você está passando hoje. Receba na sua vida em nome de Jesus. O que você está passando hoje vai servir de testemunho, vai servir de experiência, vai servir de exemplo para outras pessoas. As lutas que você está passando hoje, que você vai vencê-las, vão ter pessoas que saberão que você enfrentou essas lutas e venceu cada uma delas e dirão assim: não, eu conheço uma pessoa que passou por algo assim, eu conheço uma pessoa que enfrentou uma situação como essa, eu conheço uma pessoa que teve que lidar com isso e essa pessoa ela venceu, e essa pessoa ela prevaleceu. Peraí, se essa pessoa venceu, eu também vou vencer, eu também vou vencer. Se essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Você vai ser inspiração para muita gente. Vão ter pessoas que vão olhar para você e não vão desistir, e não vão parar, porque vão olhar para você e vão dizer assim: eu conheço um homem, uma mulher, que ele poderia ter parado, ela poderia ter parado, poderia ter desistido, poderia ter se entregado, mas ele lutou, ele prevaleceu e Deus honrou, Deus abençoou. Eu também vou lutar. Você vai inspirar muita gente. De repente você está aí agora pensando: eu, pastor Abel, eu vou inspirar alguém? O senhor não está entendendo, a minha situação é grave, é difícil, acha que eu vou inspirar alguém? Vai sim, você vai inspirar pessoas. Vão ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim: fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Como nós falamos, Jó conseguiu dar a volta por cima. Os heróis da fé conseguiram dar a volta por cima. Nós também vamos conseguir, para a glória do nosso Deus. Amém? Dito isto, é momento de oração. Vamos unir a fé. Vamos unir a fé. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus grandioso,
Meu Pai, eu não posso esperar vencer todas as lutas, todas as batalhas que eu estou passando, que eu estou enfrentando, para te louvar, para te adorar, para te engrandecer. Senhor, eu estou pouco me lixando para as lutas, para os problemas, para o inferno que se levanta contra a minha vida. Não importa, não interessa. O diabo, os demônios podem estar se levantando contra a minha vida. Eu estou pouco me lixando, Senhor. Eu quero é te louvar, eu quero é te adorar, eu quero é te engrandecer. O Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé a homens, a mulheres, que de repente estão no fundo do poço, estão na lama, estão enfrentando uma situação lastimável. Isso não vai nos impedir de te louvar. Isso não vai nos impedir de te adorar. Isso não vai nos impedir de clamar, de usarmos a nossa fé no Senhor. Enquanto, Deus, o Senhor nos der forças para clamar, nós vamos clamar. Senhor, de repente, haverá momentos em que a gente vai se sentir fracos e que a gente pode até cair. Meu Deus, se eu tiver que cair, eu vou cair, mas vou cair aos pés do Senhor Jesus. Vou cair aos teus pés, porque todos, eu não consigo me lembrar de um sequer, Deus, que tenha caído aos teus pés, que o Senhor não tenha levantado todos que caíram aos teus pés, Jesus. O Senhor os levantou. Então, se eu tiver que cair, eu caio aos pés do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai levantar. Aleluia. Os nossos problemas, eles existem, eles são reais, mas o Senhor é maior do que todos eles. O Senhor é maior do que o câncer. O Senhor é maior do que o caroço. O Senhor é maior do que a doença, ainda que incurável. O Senhor é maior do que a separação, do que o divórcio. O Senhor é maior do que o vício. O Senhor é maior do que a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, a perturbação espiritual. O Senhor é maior, Deus, do que as brigas e conflitos familiares. O Senhor é maior do que a dívida, é maior do que o pecado. Deus, em nome do Senhor Jesus, o que hoje é lágrimas, amanhã será riso. Os louvores que hoje ouvimos na guerra, ouviremos também na vitória. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, de onde quer que você esteja, a orar junto comigo, diga: grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor, e eu vou vencer. Diabo, você perdeu, em nome do Senhor Jesus, pois a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. E os que creem, digam amém. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos em frente, com Jesus na frente.